Hoje eu quero ensinar você a utilizar o recorte de imagens através do contraste dentro do Photoshop. Desde que eu me conheço por designer, sempre utilizo o recorte de imagens e cada vez aprendendo mais e mais formas de recortar. Hoje eu quero passar para vocês uma maneira muito eficaz de recortar utilizando o contraste dentro do Photoshop. Quero explicar para vocês o porquê essa forma é tão eficaz. Com isso vocês vão entender como que funciona o Photoshop e aprender os conceitos da ferramenta. Vou ajudar você a cada vez mais evoluir dentro desse mundo gigantesco que é a ferramenta do Photoshop. E eu aposto que você, designer, aspirante a designer ou manipulador, vai aprender algo com esse vídeo. Então fica até o final, deixa o teu like aqui embaixo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito para não perder novos vídeos. E é claro, não pule nenhuma parte desse vídeo, pois é muito importante que você siga todo o processo. Bora lá! Então pessoal, para vocês conseguirem entender, a gente vai fazer uma seleção por contraste. Por quê? Porque o Photoshop ele simplesmente entende a seleção automática através de contraste. Sejam de cores, sejam de luz e sombra, valores de diferença entre os pretos e brancos, e assim ele vai selecionar. Sabe quando você clica ali em cima com o W, vai em selecionar assunto, aqui, ele simplesmente vai ler as diferenças, o contraste do branco para o preto, do cinza ali, e também das cores, se for o caso, tiver um destaque grande de cores, ele vai acabar lendo, porque também as cores elas têm valores de pretos, cinzas e brancos, que vão ajudar o Photoshop a entender qual elemento é o principal, qual elemento que vai ser selecionado ao você selecionar assunto ou usar a ferramenta seleção de objeto. Dito isso, então eu vou utilizar essa imagem como exemplo, mas você pode utilizar isso em cenários parecidos com esses que eu vou mostrar neste vídeo. Perfeito? Por que eu selecionei essa imagem? Porque ela tem relativamente um contraste pequeno, não tão grande, ainda assim você consegue ver as bordas do objeto, as bordas do console, mas você ainda tem um contraste não tão grande referente ao objeto principal e ao fundo. Ou seja, a gente consegue aumentar o contraste utilizando a ferramenta de canais. Você vai precisar vir aqui então, se você não tem a sua janela de canais, vem aqui em janela, em canais aqui, e ele já vai abrir essa janelinha aqui para vocês. Aqui nós temos o RGB, que para quem não sabe, as imagens que são mostradas no nosso monitor são uma junção dos canais de azul, vermelho e verde também. Então a gente tem esses três canais juntados no RGB. Quando a gente separa esses canais, por exemplo, quando apertamos o Ctrl 3, nós temos o canal somente do vermelho, dos valores de preto, branco no vermelho, somente os valores referentes à cor verde. Ctrl 5 nós temos os valores referentes à cor azul. Então, apertando Ctrl 3, Ctrl 4 e Ctrl 5, eu vou analisar aqui onde eu consigo ter mais contraste nessa região para essa região, nessa meiuca aqui, ó, nesse meio, nesse contraste entre o objeto principal e o fundo, né? Eu vou apertar o Ctrl 3 e eu já consigo visualizar aqui que nós temos um contraste um pouco melhor do que os outros canais, né? O Ctrl 4 não é tão interessante, o Ctrl 5 também não é tão interessante. Vou utilizar o Ctrl 3 aqui então, para selecionar o nosso canal vermelho. Eu vou simplesmente clicar aqui em cima dele e vou arrastar aqui para esse maisinho aqui embaixo, olha só. Ele já fez para mim aqui a cópia, ele vai criar uma cópia, né? Vai duplicar essa camada, essa camada de canal, pra gente simplesmente fazer um backup ali, né? E pra gente não fazer as alterações no projeto principal, mas sim num projeto que dá pra gente alterar. Vou apertar agora, nesse momento, um Ctrl L pra gente mexer nos ajustes de níveis. E agora, eu vou vir aqui, vou mexendo nessa parte do meio, onde eu vou selecionar para onde que eu quero que vá os meios tons dessa imagem. Eu quero que a parte dos meios tons ela fique um pouco mais clara. E assim eu já revelo algumas partes que estavam totalmente escuras, olha só. Assim é sem o ajuste. Aqui você consegue ver praticamente quase nada, né? E aqui visualizando o ajuste eu já consigo ver que eu recuperei um pouco de informação. Ou seja, o Photoshop já vai conseguir se encontrar um pouco mais fácil quando eu mandar ele fazer a seleção automática. Uma situação onde eu ganhei mais contraste, mas mesmo assim também recupera informações, que é muito interessante nesse sentido aqui. Trazendo essa parte da direita, eu trago as partes dos meus highlights, para eles fazerem mais ali uma inclusão na parte dos meios tons da minha imagem. E assim eu vou espremendo essa setinha do meio, que também vai me ajudando a criar um contraste maior, mais para esquerda. Fazer a seleção do assunto. E olha só, aqui a gente conseguiu fazer esse resultado que ficou parcialmente interessante, né? A gente tem uma parte aqui para cima que o Photoshop ainda ele não conseguiu reconhecer com tanto contraste assim. Mas é claro, é uma ferramenta, sempre tem seus problemas, então a gente tem que entender isso. Mas o que acontece? É um potencializador para você conseguir utilizar
esse selecionar assunto, essa seleção de objetos, enfim, para você criar mais contraste para facilitar na hora do Photoshop fazer o serviço por você. Nada mais justo do que você terminar o serviço que o Photoshop já iniciou para você. Venho com a ferramenta aqui do meu laço poligonal, segurando o Shift, clico nas bordinhas aqui para fazer a seleção. Pronto, selecionado aqui em cima. E aqui, como eu já tenho um pouco mais de informação também, e olha só, selecionando aqui com a minha seleção rápida, eu seguro o Alt e clico aqui. E voilà, já tem uma maneira mais fácil ainda da gente refinar essa seleção. Com a minha laço tool, eu venho aqui e também faço essa seleção. E pronto. Voltamos para nossas camadas e a gente precisa aplicar um selecionar e mascarar. Clica W então e vem selecionar e mascarar. Perfeito. Aqui ainda ficou com a sombra, você pode retirar a sombra se não quiser. Mas é só pra gente aprender aqui, né? Basicamente isso. Vamos ver mais um exemplo agora. Peguei esse outro console aqui, que é o PlayStation, e aqui também acontece uma situação muito interessante. Por exemplo, se eu vier aqui e clicar em selecionar assunto, o que vai acontecer? Olha só como é que o Photoshop ele já erra bastante, sem nenhum contraste feito. Então a gente pode simplesmente fazer o mesmo processo para facilitar para o Photoshop criar esse contraste para que ele consiga trabalhar com mais facilidade. Vou vir aqui então nos meus canais, vou apertar Ctrl 3, Ctrl 4, Ctrl 5. Observe que no Ctrl 5 aqui, que ele abriu meu canal azul, eu não tenho tanta informação aqui na parte da borda. Então provavelmente ele vai se perder mais ainda, não vai servir de muito para mim se eu duplicar essa camada e fazer a seleção em cima dessa camada. Vou selecionar aqui o Ctrl 3, que foi o vermelho novamente, duplico essa camada, arrastando aqui para baixo no maisinho, e eu vou apertar Ctrl L para a gente começar a brincar aqui com os níveis dessa imagem, desse canal, né? Vou trazer então um pouquinho mais para cá, fazer o contrário do que eu tinha feito antes, né? Trago aqui, vou trazendo. Olha só o tamanho do contraste que já está acontecendo na minha imagem, com certeza o Photoshop já vai sentir mais facilidade na hora de fazer essa seleção automática. E repito para vocês, peguei esses exemplos só para a gente ter como base. No dia a dia você se encontra com vários elementos, vários assets que você vai ter que recortar, e isso pode facilitar a tua vida. Pode ser que você encontre ali esses assets nas mesmas situações de luz, ou seja, muito escuro, pouco contraste, ou muito claro, pouco contraste também. Vou dar um OK aqui e vamos testar. W, selecionar assunto, e voilà, a seleção ficou bem certinha. Volto aqui, ativo primeiro então meu Ctrl 2, que vai ativar somente as camadas principais do meu projeto, sem essa última camada que a gente duplicou. Venho selecionar e mascarar, vejo que tem alguns retoques para serem feitos, então eu posso vir aqui no em preto ou em algum estilo de visualização que a gente possa identificar esses problemas. Beleza, vamos suavizar um pouquinho para tirar esse serrilhado, agora sim, acredito que ficou mais interessante. Pessoal, então é basicamente isso, espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante com esse vídeo. Realmente o Photoshop tem várias coisas para serem aprendidas, é uma ferramenta monstruosa, eu aprendo muito com essa ferramenta a cada dia que passa e eu acredito que todos nós temos muito a aprender ainda também. Me conta aqui embaixo nos comentários se você já sabia desse método, se você já utilizava isso, se eu já entendia que o Photoshop ele trabalha a partir de contraste, e me conta também aqui embaixo nos comentários o que mais você quer saber sobre o Photoshop, sobre design e manipulação, que eu trago na íntegra para vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.